Galerinha, feliz de vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês aqui, tá? Eu estava refletindo esses dias, né? E tem gente que está virando super rápido, tem gente que ainda está no processo. Tudo bem, né? Acho que cada um no seu tempo. O importante é a gente não se cobrar e a gente não se comparar, né? E como eu estou estudando muito, né? Essa parte de mentalidade, eu queria compartilhar um pouco com vocês, tá? Eu vou fazer 3 lives para vocês aproveitarem. Ah, vai ter alguma coisa de mentoria para vender? Não vai ter nada. É 3 lives porque é 3 lives, tá bom? Então relaxa que não vai ter nada no final. Fique em paz. Eu vou falar um pouco sobre o que tem feito eu evoluir ainda mais no treino. Tá? Algo que pode ser um pouco doloroso para alguns no futuro, mas vai ser de extrema importância. Tá? Que eu vou falar um pouco sobre sombra. Eu não sei se todo mundo sabe sobre isso, né? Eu sei que a maioria de vocês são traders, né? Vocês amam técnica. Técnica tem o seu valor, mas para se virar lá no final mesmo, operar, sei lá, que seja com 20 contratos, tem que saber o que está fazendo. E lembra que eu já falei para vocês que teve pessoa que antes de fazer minha mentoria já perdeu 50 mil, 100 mil. Isso outras pessoas que não falaram nada para mim, né? E por quê? Porque o trade vai muito além da técnica. No meu ponto de vista, tá? Em toda essa jornada que eu estou passando, ele é muito mais autoconhecimento. Você conhecer quem você é. E às vezes machuca, né? A gente se conhecer, a gente acha que a gente é perfeitinho, mas no fundo, a gente tem tanta coisa para resolver, tá? Então eu vou passar uma explicação para vocês, para ver se ajuda vocês no seu processo de trade, principalmente que dinheiro é algo muito energético. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Vocês já perceberam que às vezes vocês passam na mesa e em 3, 4 dias vocês quebram a mesa, cara? Vocês perdem tudo o dinheiro. Ou vocês colocam dinheiro no capital e vocês conseguem arrebentar a conta, cara. E isso acontece de uma maneira tão cíclica que você precisa entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente põe a culpa, por que eu quebrei a conta? Ou porque eu perdi a mesa? Culpa da minha mulher, culpa do meu marido, culpa do meu cachorro, culpa do meu filho, culpa do meu vizinho, culpa do meu computador, culpa do PT, culpa do Bolsonaro, culpa da guerra que está acontecendo agora. Né? A gente sempre tenta achar uma desculpa. Mas a gente nunca olha para a gente, entender se estava tudo ok com a gente naquele momento. Porque nada que estou no momento ali, fico perguntando que bom, cara, talvez eu fiz sala para você. Né? Então a gente vai conversar bastante hoje. Nada é por acaso. Tá? E por que eu não ganho dinheiro, né? Porque muita gente tem crença, né? Sei lá, você vai a algum lugar que você talvez se vá um pouco, vai bem vestido, vai, nossa, esse cara é nojento. Né? E não, a gente é super de boa. Só que a pessoa tem crenças ali que dinheiro é sujo. Que você usar uma roupa que você gosta, não pode. Você tem que usar a roupa que tem que usar. Não. Você precisa tirar isso. Porque se você pensa assim, pô, aquele cara tem um, sei lá, um puta de um carrão. Com certeza é político, com certeza é ladrão, tá enganando a galera. Será? Ou será que é um trabalhador que ganha de maneira honesta? É algo para a gente refletir muito, né? Porque a nossa sociedade, principalmente a brasileira, fala que dinheiro não é bom, tá? E a gente fica criando essas crenças, né? Que de maneira ou não são inconscientes. Porque se você estudar, né? A parte do Jung, ele fala que tem parte consciente da gente, né?
representa 10%, o inconsciente, e tem o inconsciente coletivo, que é lá no fundo, a gente nem vai falar de inconsciente coletivo. Mas tem bastante coisa que fica no inconsciente. E aí, Diane? Firme? Eu acho que eu tô sem som. Deixa eu ver se eu não tô ouvindo. Não sei se tá ligado no áudio. Tá, mas eu... Ué? Não tá saindo som, não, Flor. Eu que estava sem. Tá, beleza. Então, vou continuar aqui. Então, a gente precisa entender essas crenças. Pode ser de valor, pode ser de merecimento, capacidade, tá? Para você entender aonde que tá pegando, tá? E o que quando eu falei sombra, né? Eu falei, nossa, é coisa do demônio, né? Coisa ruim, sombra, o que é isso, né? Então, a sombra é algo que vive lá no fundo do seu inconsciente, tá? Ela é viva, muito inteligente, ela é uma energia muito forte, tá? Toda hora pulsando ali. Só que você não consegue ver ela. Mas ela existe desde que você nasceu. E você precisa entender ela. A sombra, né, o consciente, igual eu falei para vocês quando a gente fala desse iceberg do Jung, o consciente está no topo. É o 10%. Mas na hora que você entra aqui, passa pelo véu do ego, você penetra o inconsciente. Aí você chega numa parte que o ego tenta proteger, com máscaras, para que chegue na superfície. Porque o que está aqui no fundo é bem escurinho, às vezes não é bonito, e está lá, né? Um ser escondido. Tá? E isso é muito profundo, porque percebam, quando vocês estão operando, vocês não falam do nada, nossa, cara, parece que entrou outra pessoa em mim. Cara, eu consegui perder a conta. Mas você que operou? Não, não fui eu. Ué, mas não foi você? Quem que foi? Eu não sei, ali, cara. Fiz uma loucura, saí de si. E a sombra não é um ser maligno que você precisa matar. A sombra, ela quer te ajudar. Você tem que unificar ela com o seu lado de luz, para que fique um todo. Só que ela machuca e ninguém, às vezes, quer ver a verdade. Conhecer essa sombra. Vocês sabem? Vocês têm sombra ou não? Tem. Eu estou conhecendo uma moça muito bonita, sabe? Ela perguntou assim para mim. Eu quero ver sua sombra. Eu falei, eu não tenho sombra. Lógico que tem. Todo mundo tem. Tá certo o que ela falou. Todo mundo tem. E às vezes a gente não quer mostrar. A gente tem que ter uma reflexão muito profunda disso. Tá? Porque nem sempre vai ser mil maravilhas. E na hora que você se torna sombra, tá? Então, e ela se alimenta de muitas coisas, principalmente porque eu pego no mercado, que são pensamentos, sentimentos. Pensamento como aí? Cara, você não fica pensando se vai funcionar o trade, não vai, se vai funcionar aquela operação, não vai. Lembra agora, a gente teve aula agora há pouco? Cara, fica estudando mil coisas ao mesmo tempo, em vez de viver o presente, ou fica lá no passado, correndo no passado, ou com ansiedade do futuro, mas nunca vive o presente. Traumas do passado, tabus, né? Preconceito, ciúmes. Vocês não têm ciúminho, não, quando um amiguinho posta resultado lá? Eu vejo vocês nem curtir. Eu não vou julgar, porque senão entra minha sombra também. Mas eu observo. Tá? A pessoa fez $2.000, $3.000, montou, pô, cara. Parabeniza, galera, porque um dia vai ser você. Você que tem uma invejinha, raiva, ressentimento, ódio. Tudo isso é sombra. Está alimentando a sombra. E quanto mais você alimenta ela, maior ela fica. Se você conhece ela e tem controle dela, lindo. Mas se você desconhece, você está criando um monstro dentro de você. Legal? Tá?
Então, isso é algo que não é algo que foi criado agora, algo gourmet, né, vamos dizer assim, né? É algo que nasceu faz uns 50 anos, 100 anos. Não, isso vem desde a antiguidade. Uma tecnologia muito avançada, galera. E vocês precisam entender que ela existe dentro de você, tá? Porque tudo que a gente faz, a gente joga na sombra. Alguma coisa que fica reprimida, a gente joga na sombra. Joga na sombra. Vocês vão ver vários exemplos. Algum sentimento que você não resolveu, jogou lá na sombra. Desde que você era criança. Traumas de quando você era criança, joga na sombra. Só que uma hora você vai ter que resolver eles. Você vai ter que olhar para esse monstrinho e falar, tudo bem. É uma coisa fácil? Não é. Não é. Tá bom? E a sombra, cara, deixa eu pular essa parte aqui, por isso que já é um pouco mais pesado para essa aula aqui. A sombra é uma coisa que você tem que trabalhar com você mesmo. Tá? Isso é um pouco profundo, porque às vezes a gente quer curar o amiguinho. Eu não estou aqui para curar ninguém. Eu estou aqui só para ensinar vocês um pouco a observar. A cura vai ser sozinha. É você se autoconhecer. Porque quando a gente tenta curar alguém, principalmente tocando na sombra da outra pessoa, a reação pode não ser boa. Sabe por quê? Porque quando a gente tem esse iceberg e a gente está falando da consciência, aqui tem um ego. O ego é um modo de proteção. Porque para você penetrar isso e chegar no inconsciente, você vai ter que passar pelo ego. O ego vai fazer de tudo para proteger aquela pessoa. Tá? Então, por isso que às vezes vocês vê lá no grupo, né, os mentorados, que eu jogo umas frases, jogo uma coisinha, jogo. Eu estava falando com o aluno hoje, ele comentou comigo e falou assim: Ari, você sementeia, né? Joga semente. Eu jogo a semente. Às vezes vai cair num lugar super fértil e vai ser super rápido. Às vezes vai cair num lugar árido, às vezes vai cair na pedra, mas cada um no seu tempo. Porque eu não posso falar diretamente. Porque se eu falo de maneira direta, o ego ativa, já era. Então você precisa entender que existe isso. E você entendendo, você vai achar seu melhor momento na sua vida e conhecer sua sombra. Tá? Porque se eu quiser ativar, o ego vai defender, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Legal? Tá? E quando a gente fala, né, nessa parte do ego, né, ele acontece primeiro por causa de um trauma. Seja na fase de criança, seja na adolescência, seja na escola, seja no trabalho, seja com o namorado, seja com a namorada, seja com o pai, seja com a mãe. Alguma coisa que não foi legal. E você não queria que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Tá? E isso aqui vai ser interpretado pelo teu ego e vai jogar lá no fundo. Lá do seu corpo. E quando você estiver operando, eu estou falando operando porque ele fala aqui com traders, né? Isso pode ser aflorado de maneira inconsciente. Ele vai colocar uma roupagem, né? O Jung fala de persona, né? É um personagem, você se transforma num personagem. E aquilo vem à tona. Quais são os personagens? Uma pessoa com medo, uma pessoa com ansiedade, uma pessoa que está ansiosa. Mas aquilo não é você realmente. É um personagem que você está vestindo. Para que para que a sombra suba na superfície. Tá? Então, é daí que vem. E agora você sabe que eu estou numa minha fase espiritual, né? Com Jesus Cristo. A iluminação é isso.
A iluminação é você olhar para a sombra, ser observador e trazer ela à tona. Não para destruir ela. Não, você não vai destruir a sombra. Você não vai se destruir também ego. Eu quero destruir. Não, você tem que ir lá para ajudar aquele ser que está lá dentro. Pô, quer ajuda? A gente é amigo. Eu não sou teu inimigo. Vamos resolver o que precisa ser resolvido para que você consiga se iluminar mais. Então, na teoria é lindo. Mas primeiro de tudo é você entender essa sombra. Da onde que ela está vindo? Você ser observador dela. Quando você estiver chateado com alguma coisa, o que te chateou? Porque ela é muito criada por relacionamentos, é perigoso. Você sabe que eu demoro a ter um relacionamento. Eu pensei que ia ficar igual a Jesus Cristo já, né? Não é solteiro. Mas relacionamento. Tem padrões destrutivos que se repetem? Tenta entender isso. Falências repetitivas em empresas, demissões sucessivas, projetos que você tem de vida que não decolam. Não julgue. Observe. Por que eu estou tomando tanto loss? Por que eu estou alavancando tanto minha mão? Por que eu não estou seguindo o meu gerenciamento? Por que eu estou ganhando no trade, mas volto para o zero? Você precisa observar. Não reagir. Vai machucar? Vai. Você já vê quando eu peço para vocês fazerem diário? Tem uns que já estão surtando. Né, Carlos? Por quê? Porque vai ativar seu inconsciente. Eu não vou mostrar a parede. Eu não vou mostrar a mocinha feia que eu sou. Mas, por quê? Porque eu vou estar tocando no teu ego de maneira que você nem percebe. É uma batalha muito forte. Mas vai chegar uma hora na sua vida que é bom você entender. Porque o que a gente faz hoje em dia na sociedade, né? A gente põe a culpa no outro. Fulano, Beltrano, no sistema, né? A culpa é o PT. A culpa é o Brasil. A culpa é a política. A culpa é o universo. E a solução de tudo, para todos os teus problemas, está dentro de você. E esse problema ele é projetado para fora. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, galera, olhem para dentro de vocês. Pare de se comparar, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de ver nos trades. Dá um like lá, né? Que é, no mínimo um like lá pelas operações que eu faço. Eu estou mostrando para você, mas não se compare. Entendeu? Porque está no teu processo. E cada um tem um processo lindo nessa jornada de autodescobrimento. Quem é você? Tá? E se a pessoa não está fazendo bem, cara, esquece aquela pessoa que não está vindo. Tá bom? Porque a sombra, ela vai atacar todos esses pontos. E muitas pessoas, né? Até aí comigo, tá? Esses dias, essa moça falou pra mim, não, tem que ver sua sombra, bababá, bababá, bababá. Falei, tá bom, vou ver então, né? Ver tanto a minha sombra. Assustou um pouquinho, assim. Não é grave, mas assusta. Porque a gente vai ver o que precisa ser resolvido. Porque você vai olhar lá dentro. Talvez seja uma coisa do passado que você não queria ver mais. Você queria esquecer. Tá? E, na verdade, você vai trabalhar com essa sombra. De maneira consciente. Você vai conversar com essa sombra para você evoluir. Não julgar ela. Não tentar eliminar ela. Tá? Porque vocês vão perceber muito nessa fase de dicotomia, eu falo muito a palavra
observar. Tá? Você não julga. Você observa, aceita que ela existe. Você observa para ela e trabalha uma maneira de melhorar ela. Saber quando usar sua sombra. Ah, dá para usar sombra? Dá. Dá. Porque às vezes você tem uma sombra, você já reconhece o padrão dela, mas você não usa ela de maneira aleatória. Você, consciente, usa ela de maneira precisa. E isso é bom. O que não pode é deixar ela crescer de maneira descontrolada e ela agir a hora que ela quer. Aí você se cura. E não é tão bom, né? Se curar? Isso, não sabe, cara. Por isso que eu tô fazendo essa aula, não sei de onde que veio, né? Essa energia que ia passar para vocês de tudo que é jeito. Nossa, 48 pessoas? Brotou gente. Tá vendo a responsabilidade? E você se autoconhecer. Que a partir dessa aula, pesquisa no YouTube, porque eu também não sou dono da verdade. Eu tô passando para vocês a minha jornada, que está sendo maravilhosa. Está sendo linda. Fácil? Não, mas está sendo muito bonita. Para vocês criar essa curiosidade. Por que eu não estou virando no treino? Por que a técnica funciona, mas na hora que eu vou operar parece que eu me transformo? Por que eu não sigo o plano? Quem sou eu? Por que meu relacionamento não dá certo? Por que meu trabalho não dá certo? Você sempre culpou, né? A namorada, o namorado, o esposo. Mas você fez sua parte. Tá? Então, quando a gente fala, né, sobre luz e sombra, tome muito cuidado, né? Por exemplo, eu cheguei numa fase minha lá no final do ano, eu falei, nossa, eu sou um ser iluminado. Matei todos os problemas. Tem trabalho aí para anos, se não para décadas. Porque se você acha que você é uma pessoa muito santa, excesso de luz mostra ainda mais a sombra. Então não adianta você querer ser santo e não resolver essa sombra. Porque a sombra está ali. Ah, não, agora eu sou de Jesus Cristo. Não, agora eu não faço nada errado, agora eu ajudo todo mundo. Mas você não resolveu a causa raiz, que a sombra está ali dentro ainda, pulsando. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque é ego também. Louco, né? Existe ego na parte espiritual? Existe. Ele é muito inteligente. Tá? Então, você precisa entender se você não está alimentando mais sua sombra ainda. Ataca. E não é que ataca, ela quer sair. Ela quer sair, ela quer ser livre. Mas a gente jogou ela lá no inconsciente e colocou um véu de ego para que ela não chegue na superfície. Lembra do iceberg? A consciência está aqui. Está o ego. Que está o inconsciente. E tem um inconsciente coletivo aqui, que é mais legal ainda. Mas ele quer subir para a superfície. Ele vai subir só usando máscara. Tá? E quando você nega, né, essa parte consciente, tudo isso vai virar sombra. E na hora que você entende que sua sombra faz parte, você coloca um véu de luz nela. Você traz para o bem. Quantas pessoas que estão na escuridão, que às vezes só de você falar alguma coisa, já abre um sorriso. Às vezes a pessoa precisa se conhecer. Não precisa de mais nada, cara. Ela toca a vida dela sozinha. Mas às vezes ela não sabe quem ela é. Ela acha que ela é o personagem. Né? Tá? E aqui é um pouco da minha opinião, tá? Minha opinião, em fase que eu tô. Talvez isso mude no futuro. Mas quando eu falo de meditação,
o fato de você olhar para dentro. Essa iluminação espiritual é você trazer essa sombra toda. Porque a sociedade que eu vejo hoje em dia, a galera tá preocupada com guerra. Eu não vejo lá no grupinho, vocês lá. Ai, a guerra, não sei do que lá. Não sei quem lá, não sei do que eu tô fazendo. Ai, o Lula... Cara, vocês estão preocupados com a Matrix, velho. Vocês não iam estar preocupados com vocês em se tornar uma pessoa melhor? Porque se você se torna uma pessoa melhor, você não poderia ajudar tudo isso que você está preocupado de uma outra maneira? Falando, vendo notícia, escutando música de baixa densidade, sei lá o quê. Vai te ajudar alguma coisa ou vai piorar mais o caso? Começam a ouvir aquelas músicas, né? Ai, não sei quem me traiu, não sei o que lá, o mundo, não sei o que, é uma desgraça. Cara, você está baixando sua vibração. Não é? Vocês percebem que eu estou começando a cortar e falar, para de perder tempo com isso. Não vai agregar na vida de vocês. Só que o sistema quer que vocês fiquem aí. Entendeu? Então você tem que entender isso, né? Que você tem que manter sua vibração alta, cara. Você vê na hora que eu tô operando? Cara, eu dou risada, nossa, esse trem daqui, simples e tudo, que se torna simples. Se eu falo que o trem é difícil, ele vai se tornar difícil. Eu crio o que eu quiser. Basta só configurar meu computadorzinho aqui. Tá? E o ego, que eu falo tanto para vocês, né? Ele não vai curar seus problemas. O ego é muito perigoso, tá? A única coisa que vai curar a sombra e seu modo de viver é você ter consciência disso. Lembra que eu falei? Aceitou que existe. Olhou para ela, trabalhou, você acorda e cura. Na teoria é lindo, né? Mas como que é você? É bom ter um profissional por trás, tá, galera? Eu estou falando para vocês aqui, é para vocês entenderem que existe. Mas você vai ter que olhar para ela. Porque, cara, se você não resolve isso, isso vai se tornando cada vez pior. Graças a Deus, eu encontrei bons amigos, né? Até a Fátima tá aí. E vão guiando, a gente joga a gente para um ladinho, passa uma coisa. Opa, que não dá para ir. Opa. Estava conversando com a moça hoje lá, que eu estou sendo com ela. Eu falei para ela, não, ela tem que postar uma foto junto. Daí ela falou assim, mas você está procurando validação externa? E faz sentido. Eu falei, verdade, né? Por que a gente está procurando validação externa? Não faz sentido. Às vezes, a gente sai do eixo com muita facilidade. Mas tem que ter consciência e voltar. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A sociedade que a gente vive é facinho a gente sair do eixo. É facinho. E a gente não percebe. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Então, tudo que eu falei para vocês, enxergar, ver que isso existe, cara, aceita, elabora um plano aí para resolver. Deve ser seguro. Não existe atalho. E o único jeito de conseguir isso é através de uma consciência. Expansão da consciência. Como você vai expandir sua consciência? Aí com você. Tem N maneiras no planeta. Você tem que ter consciência. Tem uma meditação, um momento de silêncio, um momento de você olhar para dentro de você. Sem ruído. Tá? E isso é falado por... Vocês que gostam de ler, no taoísmo fala, deixa a vida fluir naturalmente, não fala? Zen, concentrado no aqui e no agora, eu não falo para vocês? Galera, tem um livro lá, né, que não vivo o passado, não vivo o futuro, o poder da agora, vivo agora. E o passado já foi, cara. Se você perdeu a conta, se você perdeu 50 mil antes de fazer a minha mentoria, já foi, é passado. Foi um valor que você teve para investir, para aprender, né? Aprendeu, desculpa o perdão da palavra, né? Não me leva a mal, tá? Ninguém aprendeu meio que na burrice, né? Mas aprendeu.
Ah, eu estou preocupado com o meu futuro, eu vou viajar para não sei aonde, quando virar trader profissional, blá, 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 blá. E, cara, é o futuro. Agora, o que você está fazendo para atingir isso? Você está tendo atenção plena? Tem um livro que fala sobre isso, né? Viver o presente, viver o agora. O que você está fazendo? Você está conseguindo cocriar essas coisas? Então, agora. Jesus não falava, solta, cara. Hélio Couto fala também, solte, né? Tem que fazer, cara. E quando essa pessoa solta, ela para de deixar a soma controlar. Tá bom? Então, essa aqui é uma dica que eu dou para vocês, tá? Principalmente que vocês estão operando, tava com o Oliver hoje, né? Galera preocupada, que não sei o time frame, não sei o que lá. O Oliver falou, nossa, vocês estão pensando demais, galera. Deu Oliver só entrou no trade e fez $5.000, assim, falou, tá vendo? Nem pensei. Se você tem a técnica, você sabe o que você tem que fazer, não tem que ficar pensando. Uma hora vai tomar stop, lógico. Nada é 100%. Só que vocês têm que ganhar consciência disso. Na vida de vocês também. Vocês não têm um plano para seguir? Tem que seguir o plano, cara. Tem que seguir o plano. Sabe por quê? Se você não dá o plano na tua cara, olhando o que você tem que fazer, você se dispersa. Começa a pensamento e você sai de si. Tá? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque o gráfico ele tá assim, ó, lá, se mexendo, subindo, caindo, na. Cara, se vocês. Um minuto é o suficiente para vocês perderem a concentração. Bom, você percebe que os meus alunos mais consistentes, eles não mandam os resultados, eles mandam o resultado depois de um mês, na hora que passa. Ele precisa ver se está consistente realmente. Tá? E esse círculo aqui é o que acontece no dia a dia. Né? Esse conteúdo surge, a sua consciência, né? A pessoa não quer perceber, né, que isso é algo sério, ela reprime. Reprime, jogou lá para o inconsciente. A sombra cresce lá no fundo. Lá. Fala que não consigo, né? Apareceu aqui. Ah, não, esse negócio está errado o que você está fazendo. Ari, você colocar brinco é coisa de maluqueiro. Se eu não fosse, né? Se eu me preocupasse, eu ia falar, nossa, é verdade, meu Deus do céu, agora eu furei a orelha, virei maluqueiro, o que eu vou fazer agora? Joguei lá para o inconsciente. E eu só alimentei minha bolinha preta. Porque é uma informação externa de um padrão. Quem disse que é verdade? Vai que os alienígenas têm 50 brincos na orelha? Fudeu. Né? Vai, eu vou pro céu agora. Mas, cara, os caras estão cheios de brinco. Sei, cara. Tá? E daí você deixa essa sombra dominar com esses comportamentos. E daí, tudo que está aqui embaixo, ele sobe à superfície com uma máscara. E essa máscara é um personagem que eu falo tanto para vocês. Que consegue passar o extra. E você vira um personagem que se auto-sabota, que causa falências em empresa, brigas. Mas é só um personagem. Porque a sombra está lá no fundo escondido. E Deus sabe que depois é mais engraçado? Depois que você veste esse personagem, você fala que é culpa das pessoas, é culpa dos fatores eternos, e volta para o ciclo. Bem desenvolvido, né? É uma IA avançada, né, galera? Que IA avançada que é? Então, se você começa a observar e entender isso, a gente vai falar mais um pouco mais para frente, você consegue mudar isso. Vão ser 3 dias, tá, galera? Essa aula tem que ser bem legal. Aí eu tô montando o material, não sei como tá vindo a informação, mas tô montando. Realmente, esse momento que eu criei, sabia? Sempre imaginava estar com traders iluminados, com a mesma energia. Como é incrível, Ari, você foi descrito na minha mente. Assim que eu criou, lindo, né? Nada é por acaso, tudo é uma sincronia. Tá? Então, a sombra não resolvida, ela cresce, domina e sabota. A pessoa tem que perceber isso. Tá bom? E daí tudo que eu falei para vocês.
são emoções proibidas. Eu vou passar alguns exemplos para vocês tentarem detectar. Lógico que no YouTube tem muita coisa, tá, galera? Livros, ciúme, inveja, raiva, ressentimento, ódio. Não deve ter, né? Não, você não deve ter isso. Eu comprei uma blusa para mim, galera, rosa linda, rosa choque, coisa mais linda do mundo. Deus me falou, nossa, rosa, cara, coisa de menina. Eu falei, não, menina vai ficar lindo. Entendeu? Dura. Né? Eventos dolorosos que foi mal interpretado. Fui pegar a bola do amigo, o amigo deu um tapa na minha cara. Isso aí. Tabus, né? Tudo aquilo que se considera desprezível pela civilização. Imagina a galera tudo errado. Imagina no finalmente, assim, né? A gente acha que é dono da verdade, né? Sei lá, vai para outro planeta lá, os caras falam, nossa, cara, você só é louco, velho, você faz todas essas coisas aí. Entendeu? Então, cara, cuidado com essas coisas aqui. É mais perto que o diabo eu tenho. Eu tenho uma versão miniatura. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Quem me deu esse livro foi a Eliane. Lembra dele? É mais perto que o diabo. Portanto, Que bonitinho! é um mini. É um mini livro. Nossa, esse livro é incrível, incrível. Bom, tá? E, cara, coisas que você fica imaginando também, né? Vive no mundo da lua. Já percebeu? Vou dar um exemplo aqui, eu vou brincar com vocês. Ai, a plataforma do Oliver é muito difícil, não sei o quê. Ai, o Kairos, não sei o quê. Ai, eu vou fazer o immerse do Ari, não sei o quê. É muito material. Tem gente que acredita se quiser, cara. Acredita, não faz immerse, sabe por quê? Fala que é muita coisa para estudar, não é louco? É muito material, cara. Eu falei, nossa, velho. Se você acha que é muito, vai ser muito. Entendeu? A gente cria essas desculpas e joga debaixo do tapete. Você pode cocriar o que você quiser. Só depende de você. Mas isso é para tudo, tá, galera? Às vezes vai falar assim, eu não virei a chave, sabe por quê? Porque o mouse não é um mouse game. Eu vi o mouse do Ari lá, cara, nossa, aquele mouse lá é gamer, cara. Eu preciso ter um igual, por isso que eu não tô virando. Não, é porque o Ari fez a mentoria com o Oliver. Mal sabe quase ninguém que é consistente lá. E depende de você, cara. Tudo vai depender de você. Enquanto você não entender isso, não foi. Gostou da Sônia? Eu adoro quando vocês falam, porque daí ajuda a me dar exemplos. Tá? Não, que não sei o quê, né? O Paulo, vou fazer a mentoria do Ari de novo, porque eu tenho que estar próximo do Ari. Cara, mas eu não sou a solução. Vai estudar só porque está próximo do Ari? Não, cara, vocês têm que correr atrás. Estão entendendo? Tá? E tudo que, uma frase que eu gosto, a gente compara os bastidores da nossa vida com a vitrine da vida dos outros. Não sabe os perrengues que a gente passa, né? Ficar morto 12 horas no meio do mato, assim, ninguém fala. Tá? Porque, cara, quando a gente fala de sombra, lembra que eu falo muito para vocês? Existe no microcosmo e no macro. Lembra que eu falo para você, tudo que acontece em cima acontece embaixo? Mas universal, não é? Falado, sei lá, por Hermes Trismegisto, sei lá quantos milhões de anos atrás. Então, quando a gente fala de sombra, só para vocês entenderem, existe no nível da pessoa, existe no nível coletivo, seja na sua família, ou seja na sua sociedade, tá? Que ele tem conflito social, preconceito, né? Guerras, projeções de escala, é isso que acontece. E também tem no nível planetário. Crises globais. Então,
Mas para você resolver o coletivo e o planetário, você tem que resolver o seu também. Às vezes a gente quer resolver só o nível planetário. E o teu tá lá escondidinho. Por isso que eu forço tanto. Galera, falei para vocês, cara. Tem o nível planetário. Mas como que você... Tem uma frase que o Oliver falou. Eu demorei mais de um ano para entender. Eu falei assim, pô, Oliver, quando que eu devo ajudar o próximo? Eu tava falando assim de grana, né? E ele foi mais profundo. Ele falou, você ajuda o próximo. Ele falou que é um grande código e complexo. Mas ele falou que você ajuda o próximo no momento que você não precisa mais de ajuda. Ou você já está bem avançado nisso. O que acontece com a galerinha? Quer ensinar trade para galera que nem sabe operar ainda. Louco falando com louco. Estão entendendo a complexidade disso? Isso está tudo na vida. Como que você quer resolver o nível planetário se você não resolveu nem o teu nível ainda? Pode dar uma ajudinha? Pode, mas, cara, cuida de você primeiro. Que aqui já vai ser difícil, tá? Cuidar da gente não é fácil. A gente se conhecer é muito choro, tá? Puta, esse negócio que eu preciso melhorar. Você viu a coisa que eu cortei a minha? Eu ia começar a falar um monte de coisa pra mim daí, mas agora a gente vai ficar no observador. Falei, cara, eu não vou me entrar nesse papo de louco, entendeu? Porque às vezes eu vou estar bravo com uma coisa que seja eu mesmo. Entendeu? Você observa e fala, opa, stop, muda o rumo. Beleza? Então, essa sombra que eu falei tem vários tipos, né? E, novamente, você tem que ver ela. Você tem que aceitar ela. Lembra que eu falei sem julgamento. Ela tá ali, cara. Deixa o conteúdo. Abraça essa criancinha aí. Abraça esse serzinho aí. E daí você integra ela para resolver esse problema. Quantos vai ter? Cada um é cada um. Mas começa com o primeiro, toca para o segundo, terceiro. Vai limpando. Aí isso vai se tornando melhor. Igual eu falei para você, não é um processo fácil, pelo menos para mim. Eu não sei se alguém tem alguma experiência para compartilhar, mas para mim está sendo um pouco fácil. A gente acerta aqui, erra aqui, puta, errei dessa vez. Volta, dá mais uma corrigida. Tá? Tá? Mas, no meu ponto de vista, é o único caminho real para você ter uma liberdade como pessoa. Porque às vezes a gente acha que o segredo está em gastar. Né? Comprar roupa, comprar iPhone, comprar carro, vou comprar não sei o quê. Mas a liberdade nossa não está dentro da gente, viu? Tá? Você se refletir também. Porque tudo isso que a gente falou de sombra, cara, mais de 6 mil anos, cara. Procura na internet. Quanta gente faz de iluminação, cara? Tem, como que fala aquelas livros que é tudo a letrinha coisada? Sanskrit, alguma coisa assim que você fala, né? Sanskrit, sei lá, como que fala, até trava a minha língua. Sânscrito. Sânscrito. Cara, já falava nisso, não falava? Maia lá, tudo ilusão. Sim. Quantos milhões de anos? Não é interessante? Mas, para essa aula que eu estou dando para vocês, em minha opinião, né? Não estou aqui a verdade, em minha opinião, a responsabilidade é 100% nossa, interna. Solução externa. Vamos usar o Paulo agora, vou usar o Paulo. O Paulo fica mandando um bagulho para mim do Bolsonaro. Eu falei, cara, eu não quero ver as coisas do Bolsonaro. Eu não mando. Não, faz muito tempo que eu não mando. Não mandei mais nada para você. Parabéns, adorei. Obrigado. Eu falei, eu te amo, Paulo. Eu até falei pro Paulo, eu te amo. Você faltou no sábado, você sabe disso. Nem precisa comentar. Tchau. Não deu. Mas eu fui em outro lugar, e também teve um motivo, tá? É muito louco. Esse mundo é muito louco. Tá? Nunca vai ser externo. Se começar a ser externo, assim, opa, tinha que ser a luzinha. Externo? Pô, se só eu consigo me curar, por que eu tô indo pro externo? Tá bom? Não chamei o Paulo? Não, foi ele.
Foi consagrar. Foi bom. Tá? Então você vê isso. Tá? Então volta aqui, veja, aceite, conscientize e solta. Deixa fluir, cara. Não coloque pressão também. Eu não falo para vocês, Hakuna Matata sempre? Ah, tá preocupado com o quê? Não, mas não sei o quê, não subiu a aula. Relaxa, cara, relaxa. Mas no final vai dar tudo, vai dar certo. Relaxa, cara. Sem pôr pressão nas coisas. Tá? Se não for agora, vai ser daqui 10 anos, uma hora vai dar certo. Sem loucura. Creia em Deus. As coisas. Crê em Deus, cara. Tem que ter fé, não fala tanto que tem que ter fé. Tem que ter Se você fé. ter fé, Deixa acontecer, não força. não força. Cara. Se você não forçar, o negócio vai para o infinito. Mas a gente força. A gente quer operar alavancado. A gente quer ganhar dinheiro. Ah, olha, ali tá no centro. Cara, calma, cara. Relaxa. Quantos conseguem fazer por dia? Eu vejo muito caso da Ira. Não sei se a Ira tá aí. A Ira começou, no meio do comecinho, ela fazia R$50. Ela começou 50, eu falei, tá feliz? Ah, todo meu jornal. Eu falei, maravilhoso, Ira. Acho que ela não tá aí. Daí ela fechou um mês, já ganhou um dinheirinho. Eu falei, cara, se presentei. Comprou um par de chinelo para ela. Eu falei, top, tá feliz? Estou. Daí ela já vai aumentando. Agora já tá 100, 150. Mas não, cara, a pessoa quer ganhar R$1.000 por dia. Mas não suporta um estoque de R$1.000. Vocês estão vendo a balança? Não é que um extremo tá no gain, que o outro extremo não vai ser um loss, não vai ser de 1.000 também. Entendeu? Então você tem que achar esse termo, você que vai achar. E você vai ter o processo. Mas isso é o problema do ser humano, né, Ari? É da gente mesmo, né? Por isso que você tem que olhar para dentro. Tem que trabalhar, cada um tem que trabalhar internamente. Ei, por que eu estou fazendo isso? Eu quero provar isso para alguém? Ou eu sou ganancioso? Porque eu chegar uma hora e eu vou gastar dinheiro com o quê? Entendeu? E, cara, o mundo é muito louco, velho. É muito louco. Galera trabalha, nada contra, tá? Estou dando minha opinião do Ari. Trabalha, compra um monte de coisa parcelado para pagar trabalhando, daí tem que gastar um monte de combustível para ir para o trabalho, daí tem que comprar aquela roupa para mostrar para o coleguinha, daí tem que fazer o cabelo para mostrar para a moça, e vai entrando num ciclo infinito e você não consegue sair, e daí você não consegue se autoconhecer e sua sombra cada vez ficando maior, dá depressão, dá burnout, ou se cobra muito no trade. É louco, né? Então você precisa entender. Ai, mas Ari, eu tô 4, 5 anos e não virei ainda. Você precisa entender por que você não tá virando. Aonde que tá seus erros? Você viu o Kairos? O Kairos mostra tudo. O trabalho que o Rodolfo tá fazendo por trás é gigantesco. E eu consigo bater o olho ali no Kairos e ver onde que tá o erro. Porque às vezes machuca quando eu falo pra vocês, não machuca. Ari, mas não sei o que, eu não tive tempo essa semana. É problema meu? Estão entendendo? Eu sei que é duro falar isso. Você tem que acordar para a vida logo. Tá bom? 50 vezes 20 mil, 150 vezes 3 mil, a pessoa só quer ver o resultado. E que bonito isso aí, cara. Tá? Então, a sombra também tem energia. Lembra que eu falei para vocês? É uma energia pulsante, é um ser vivo, cara. E se você não entender ela e você não controlar ela, ela vai te controlar. Tem gente que olha e fala, mas eu vou julgar, porque um dia eu falei também para essa moça que eu estou conhecendo, eu falei para ela assim, nossa, que energia forte, quero ter distância. Ela falou, não, por que você não cura a pessoa? Tá vendo a diferença? Você não exclui. Você percebeu que está desse jeito? Eles começam a dar consciência para a pessoa, ela consegue mudar. Tá? E essa fonte, cara, vem do próprio ser.
Tá vindo da gente mesmo, e ela vai se alimentando de todas essas nossas energias, principalmente do ego que a gente reprime. Quanto mais a gente reprime informação, maior ela vai ficando. E para tirar depois, cara, tem um trabalho grande por trás. O Jorge entende muito disso. O Jorge podia colocar mais uns vídeos para nós lá no grupo lá, né? Galera, o Jorge é especialista nesse assunto. Jorge é o cara. Tá começando a postar mais lá para nós. Lá dando risadinha. Ajuda, galera. Planta a sementinha, Jorge. Se vai cair na areia, se vai cair na pedra, uma ou outra vai cair num solo fértil ali e vai brotar no mesmo coração. Só estamos esperando o fim de semana para ele convidar para a gente ir lá, né? Então. Então, essa energia aqui é muito crítica, tá? Lembre-se, aceita, trabalha, transcende. Para cada item dessa sombra. Uma de cada vez, sem pressa. Se for demorar 10 anos, que demore, mas comece. Isso, que bonito. Primeiro é seu olhar. É o ver. Quem é você? Dói olhando no espelho. Dói. Quem é você? Tem esse diálogo? E não adianta, galera. Eu posso estar usando uma máscara com vocês nesse exato momento. Tem gente que me conhece. Conhece o Ari Trader. Conhece o Ari que anda de bike. Conhece o Ari da academia. Conhece o Ari que vai na igreja. Cada um é um personagem diferente. Entendeu? É uma máscara. Mas quem é o Ari de verdade? Tá gostando, Pedro? Isso é importante para vocês, porque a maioria de vocês só sabe a parte técnica. E acha que o segredo é a técnica. A técnica tem sua importância. Mas você precisa se conhecer. E o lugar que você mais se conhece é no trade. O Oliver estava falando hoje. Vocês têm tanta oportunidade, cara, que cada trader é uma vida. O Oliver é mais louco que eu. Ela falou, cada operação que você faz é uma vida. Você tem a chance de aprender e errar. Mas tem gente que não faz diário, não entende o que aconteceu naquele trade e deixa passar. E o ciclo fica se repetindo. Quando vê, você já se reencarnou nesse planeta aqui 1 milhão de vezes. Mas você não fez o que tem que fazer. É igual o trade, fica tomando loss. Ora, fica 5 anos tomando loss. Mas quem que você é? Por que você está tomando esses loss? Mas é uma coisa muito engraçada, né? Eu acho que em 2022, eu sempre escutei, diário, tem que falar das emoções, mas eu estava em outra época da minha vida. Eu entendia que, tipo assim, tinha que escrever ali, né, as emoções. Hoje eu fiz uma operação e ali comprei e falei, cara, e eu fiquei com tanta raiva de desacreditar daquilo que eu acreditava, mas aí eu fui olhar, a minha raiva não é do trade, não é do dinheiro, é de errar. Então, assim, é saber, a emoção, você tem que entender da onde que ela vem, porque aquela raiva não é dali, ela vem de outro lugar, a dor é mais fundo do que você imagina. Então, assim, quando eu comecei a prestar atenção nessa dor da Carla lá dentro, por que que ela sente aquela dor, aí você consegue desvendar e curar. Não tem jeito de você só falar assim, é ruim, né, levar o loss. Mas é ruim por quê? O que que te desperta? Então, assim, hoje eu entendo o que que é esse diário de trade. Eu entendo por quê. Porque a resposta está aí, em você saber por que que dói tanto. Da onde que vem essa dor? Essa dor não pode ser tão grande se foi só de um loss. É muito louco isso, mas eu tô nesse nível aí, de entender por quê, né? E minha amiga fala assim, mas isso é só técnica. Eu falei, você não entendeu que não é só técnica. Essa dor, se eu não levo loss, tá tudo perfeito. Se eu faço um trade que dá loss, mas eu tô no positivo, o erro, ele me deixa super
irritada. Mas por quê? Porque eu atrás, quando criança, eu descobri isso, que eu não podia errar, eu tinha que estar sempre certa para poder receber elogio, carinho. Então, essa dor, ela virou uma bomba dentro de mim. Hoje eu vejo isso. Eu estou falando isso aqui porque é muito fundo certas coisas. A gente fala no raso, mas é por isso que você fala dói. Dói porque quando você descobre que o negócio está lá embaixo, enterrado, e está ali te comendo por baixo, você não sabe de onde. É muito ruim você lutar com aquilo que você não sabe. Não. Que lindo, Carla, você compartilhar isso, porque vou falar uma coisa para você, é um dos grandes finais. Você começa a É, entender e você leva para o treino, eu acho que a virada está mais próxima do que você imagina. Rapaz, nunca vi alguém falar de trade com tanto parecido com o cara. É o segredo, cara. Porque, cara, é muito. O trading é muito mais sobre você do que o mercado. Ai, que loucura, cara. Tá? E quando a gente fala, né, dessa parte da tensão dos opostos, né, perceba que você também não pode ficar 100% na luz. É muito difícil isso. Você tem que encontrar um meio para você ficar ali em padrão. E tudo em excesso também não é muito legal. Tá? Então, você ficar do lado da sombra, ou ficar no lado super luz, cara, você tem que juntar tudo, equilibrar. Tá? Porque a sombra, igual eu falei para vocês, não é ruim. Tá? Porque essa imagem é a vida perfeita, tudo simbólico, né, gente? Tá? E a sombra, ela tá só reprimida, ela tá triste, ela tá brava, ela tá... mas ela não consegue se expressar, ela não consegue agir, tá prisioneira. Ela sofre porque tá presa. Se você dá liberdade para ela, por exemplo, se é uma pessoa, sei lá, às vezes fica bravo, mas de vez de usar essa braveza de maneira aleatória, mas você usar ela com consciência e sabedoria na hora que você precisa ter pulso firme, isso não é ruim. Tá? Estou usando a sombra a teu favor. O problema é que a gente faz isso de maneira... A turma fala muito, né? Sem inteligência emocional. Tá? Louco, tá onde que eu tô indo, cara? Estão entendendo? Então você precisa ver. Porque você não consegue eliminar a sombra. Você consegue viver com ela. E ela quer sair. Deixa ela sair. Mas deixa ela sair de maneira consciente, controlada. Tá bom? E se você consegue usar isso no trade também, você vai se dar super bem. Aí eu sou ganancioso. Mas eu não sou ganancioso para fazer loucura. Eu sou ganancioso, mas eu vou operar todos os meus trades com perfeição. Eu não vou sair da mesa enquanto não fizer tantos trades. Uma ganância é boa. Mas eu tenho uma disciplina, eu tenho uma consciência por trás de estar seguindo o plano. Eu não vou ficar fazendo loucura. Estão conseguindo ver a diferença? Ela é um pouco sutil. Tá bom? E a disciplina é um dos grandes segredos. Ari, você é 100% disciplinado? Não. Mas eu pretendo ser cada vez mais. Não é brincadeira. Tá bom? Então ela só fica prisioneira. O dilema existencial que o Yang escreveu, uma das razões pelas quais seu trabalho não é amplamente ensinado. Aqui tem uma coisa. Tá, um exemplo. Se eu passar alguém para trás nos negócios, ó, isso aqui é interessante. Ganho mais, mas posso ter problemas depois. Por quê? Você prefere optar por um trabalho justo ou você quer passar a perna em alguém? Isso é consciência. Hoje eu não consigo mais falar besteira para vocês. Eu meço muito as minhas palavras.
Sabe por quê? Porque, primeiro, vocês estão investindo o tempo de vocês aqui, é 10 horas da noite. Muitas pessoas já deviam estar dormindo, né, por causa do trabalho, essas coisas. Amanhã. E outra, vocês estão acreditando em mim 100%. Então é uma responsabilidade tão grande ensinar, cara. Mas tão grande que eu tenho que saber as palavras que eu vou usar. Lembra que eu falei para vocês que um dia eu estava consagrando e eu fui estudar trading? Quem estava dando aula era eu mesmo, cara. Nossa, eu chorei horrores, cara. E eu estava dando aula para mim mesmo, e eu estava acreditando naquilo que eu estava falando. Então, a consciência, ela pega umas peças, assim, você tem que tomar muito cuidado. Isso para qualquer coisa, tá? Familiar, mulher, marido. Você está sendo sincero e justo. Tá? Porque o dilema que não é resolvido pela escolha de vida, quando você não paga e acumula na sombra. Tá? Você só acumula. Você acha que está sendo espertão? Para a galera da mentoria, vai. E tudo começa desde que você é criança. Tá? Roubar ou não roubar? Matar ou não matar? Por que a gente não mata? A gente não rouba? Você que tem uma consciência, faz alguma coisa? Tá? Então, cara, presente em toda a literatura, né? A gente vê em filmes, né? Teatro. O ser humano enfrenta esse dilema sempre. Eu vou ser ou não vou ser? Tá? Jogar o dilema para a sombra, esquecer, tocar a vida, o problema parece ter sumido. Lembra que eu falei que eu falava Hakuna Matata? Cara, eu não vou resolver todos os problemas da face da Terra. Eu vou resolver os meus problemas e de maneira suave. Se não der certo, foda-se. Tá? Senão morre louco, cara. Daí o ego que fica na consciência, ele acredita que a sombra desapareceu. Mas ela não sumiu, ela só foi reprimida. Tá? Então, cara, a sombra só é resolvida quando você aceita. O Jorge falou, vista, trabalhada, e quando o diabo no com ela. Forçando de novo. Só assim ela desaparece. E nem se separar vai desaparecer. A palavra seja que se unir em uma única coisa. Tá? Colocar luz em volta. Assim, né? Deixa bem bonitinho. Tá? Com certeza. A sombra faz parte da gente, né? Impossível uma pessoa não ter sombra. Você vai assim no sol, você vai ter a sombra. O segredo hoje, para mim, eu vejo, é conhecer ela, para poder acolher, para poder entender, conversar com ela, porque a sombra é aquilo que a gente não teve coragem, às vezes, de falar, não teve coragem, ou uma repressão, ou algo que doeu. A sombra, ela faz parte da gente, vai fazer até que a gente morra e saia daqui para algum lugar, ou transcenda, ou alguma coisa. Nós somos essas duas coisas, né? Nós estamos com duas polaridades, sempre. Então, o segredo é esse, é entender e não ficar achando, não, vou virar bonzinho para sempre. Isso não existe. Não existe, gente. Porque se você jogar muito sol ou luz sobre aquilo, ela não vai diminuir, ela só vai crescer. Sim. Então, tira nessa visão romântica. Né? E o nosso grande segredo, né? Ela quer passar para o lado da consciência. Você só tem que mostrar, né, a consciência dela. Tá? Então, a sombra, ela não foi integrada. E o objetivo da gente integrar ela na nossa vida. Tá bom? Acho que Jesus que falava isso daqui, né? Sabedoria de 2000 anos atrás. Né? Visita os presos, cuida dos doentes, ajuda, dá comida a quem tem fome. Estava implícito a sabedoria da pessoa. Só conseguiam fazer isso quando a gente equaciona a nossa própria sombra. Como que a gente vai ajudar o próximo se a gente não consegue nem resolver nossos problemas? Não é? Então, cara, de vez em a gente ficar se matando, né? Ai, velho, o que eu vou fazer? Blá, blá, blá. Cara, a prática é muito boa, que eu acho interessante, ajuda. Olhe para o inimigo. Mas olha para ele, né? O inimigo, sem ter resolvido a própria sombra. Entende? Difícil, né?
Como que você vai resolver o externo se você não resolveu nem o interno? Vocês conseguiram entender? Não resolveu nem o micro. Como que você vai resolver o macro? Tá bom? Faz sentido, galera? Primeiro você resolve o micro, resolve o teu, para depois você resolver o outro. Tá? Senão você não vai ser do lugar nenhum. Porque isso concorda que para ajudar o próximo ali, a resolver a sombra dele, ele vai ter o ego bloqueando? Às vezes o ego não vai querer, ele fala, ô, sai daqui, cara. Quem manda sou eu. Tá? Então, uma das consequências de resolver a própria sombra é o aparecimento da compaixão. Né? Isso já é falado também há anos, né? Porque todo esse ódio, a gente joga tudo para a sombra. Então, não tem como você amar alguém, amar uma pessoa, sem resolver essas questões. Louco, né? Não precisa. Então, vou passar uma história de uma menininha para você. Uma criança de 17 anos ouve a mãe dizer, vai lá na esquina ver se a mãe está lá. Vai lá na esquina, ela assim fala. Ela obedece. Quando ela volta, a mãe não responde e não explica. A criança foi lá, não viu ninguém. A criança não entende. O ego ativa, joga na sombra. Fala, será catar coquinho, né? Assim que fala, criança. Mas onde tem coquinho? Sem resposta. Ego ativa, joga na sombra. Fica quieta aí no canto, não é assim? Por quê? Sem razão, joga na sombra. Então, isso vem da criança, tá? Outro evento, né? O pai foi embora, né? Cara, uma criança de 5, 7 anos, o pai vai sair da casa num dia e nunca mais volta. Sem explicação, sem despedida. Olha o perigo. Segurança total. Não posso confiar nem no meu pai. Na profunda. Será que tem dinheiro para comer? Quem vai pagar o aluguel? Tudo isso na cabeça de uma criança de 7 anos que faz. Joga na sombra. Tá vendo? Para você ver isso depois? Uma hora você tem que ver. Você tem que ver. Tá? Ainda não cresce. Será que não é por causa disso no passado? Por que eu não consigo ganhar mais? Pô, cara, eu sou competente, sou inteligente. Mas não sai daquele valor. Faz faculdade, faz um monte de mentoria. Não ficou consistente. Medo de perder, né? Medo de um loss. Já perdeu o pai. Sei que não vou perder mais coisas. Não para de sofrer a perda, ela não ganha, não é feliz, não conquista nada. Profundo, tá, galera? É só para vocês terem uma reflexão. E tudo isso é insegurança. Perda, o medo, que veio lá da criança. Tudo isso é jogado na sombra. Interessante, né? A sombra dominou. Às vezes você precisa refletir, mas por que eu tô com esse padrão? Se cuida só na madrugada aí, né? Se cuida. Por que eu tô com esse padrão? Da onde que ele veio? Por que ele tá aí? Pode ser um resquício da sombra. Mais uma mocinha, uma menininha aqui, né? Caso que ilustra também uma sombra para vocês entenderem. 3, 6, 7, 8 de idade. Viveu numa perda fundamental. Perdeu o pai, lá, tudo que aconteceu. Perdeu aquela base. Qual o padrão que foi criado? Ela não pode ganhar, porque ela tem medo de perder. Pode ser traída, não pode? Cria essa crença inconsciente. Ela instrumenta uma loss, ela vai ficar bravo, chateado. E o resultado fica limitado. Não consegue entrar em operação. A sombra, ela opera silenciosamente, sabotando qualquer avanço financeiro. Não é assim? Tá? Por exemplo, ela cresce, arruma um trabalho. Ela está trabalhando, e do nada ela começa a ganhar muito. Os outros não ganham muito também, não vão ganhar. Mas como ela não comprou um bilhete de loteria, né? Pô, cara, como que eu fiquei tão rico assim que não ganhei tanto? A sombra fica estável naquele valor que ela achava que era suficiente para ela. Mas do nada ela triplicou o valor que ela ganhava. Seja no trabalho, seja no trade, seja em qualquer fase da vida.
E ela nem percebe. Porém, quando você começa a ganhar muito, né, a ficha, mesmo não caindo, a sombra percebe. Ah, isso aqui é uma ilusão, cara. Não dá para ganhar isso. Né? Daí vem aquele saque, ou aquele cheque. E a sombra fica, será que agora é verdade? Mas do nada, é permissão de ganhar. Essa história é toda sobre permissão. Ela vai no banco, deposita, daí a sombra fala, opa, agora eu vou sacar esse dinheiro. Mas do nada, por um problema terceiro, sei lá, esquece de assinar o cheque, tem esse exemplo. Ativa a sombra de novo. O ego vai falar, pô, tá vendo, cara, eu não mereço ganhar isso. Às vezes você vai, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Às vezes você vai, opera na mesa, passa na mesa, chega na hora de sacar, tá super feliz, né? Tá matando aquele problema, a mesa nega. Para alguns problemas que você pode ter, tipo de gerenciamento. Aonde que vai atacar? Sua sombra. Tá? Então, a gente tem que tirar isso que a gente não consegue ganhar, pode perder tudo, é limitado, ficar só na mesa, proprietário. Tá? E a sombra, ela só vem à tona mesmo através de um acidente de percurso. Não por trabalho do seu inconsciente. Por exemplo, se passou na mesa, foi sacar, foi negado. Tá? Beleza? Aceite que você pode ganhar. Você pode ganhar muito ainda, cara. O céu é o limite. Esse. Não recebeu ainda o mundo. Esse mundo tem um delay, né, Jorge? Tem um atraso. Mas tudo bem se você acredita. Quem fez ganhar o tipo? A própria sombra, tentando crescer, forçando a passagem para essa consciência. Tá? Então, isso ele sempre falou do bem e do mal, né? Da luz e da sombra. Para você entender que isso existe. Né? No conceito original que fala, né? Fala muito do Buda, né? Não sei se vocês gostam de ler também sobre iluminação. É uma transcendência. Mas você não precisa nesse nível avançado. Você precisa se iluminar apenas para entender que existe uma sombra e ela precisa ser tratada. E quem fica reprimindo ela, cara, não é legal. Tá? Você tem que entender, ajudar para eliminar o máximo possível as sombras que você tem. Eliminar não, né? Você unificar ela. Porque se você for um ser de sombra, você está lascado. O ego fundido com a sombra. Já tem ego. Está fundindo. Ou o ego fundido com a luz sem sombra. Que é a individuação completa. Tá? Então você precisa ver onde você está nessa fase. Um ser de luz, né, nível Buda, não tem sombra, né? A gente é humano por enquanto. Então, tenta entender e reduzir o máximo possível. Ser um ser de sombra tem ego totalmente unificado. A gente já tem que tomar cuidado. Tá. Deixa eu ver se mais uma coisa. Afeta emocionalmente, sombra. Isso aqui é interessante. Tá? Como que você sabe se é sombra ou não é? Alguém fala alguma coisa para você e afeta você emocionalmente. Que tira do centro. Só daí você tem que perceber. Opa! Tá louco? Entendeu? Ele não pode afetar seu emocional. Você está lendo um livro, está lendo um filme de guerra, tortura, está vendo essas coisas que estão acontecendo por aí. Se você não sente nada, beleza. Mas se te afeta, atacou alguma sombra sua. Alguém falou alguma coisa para você. Você ficou doido, ficou bravo? Toca na ferida. Tocou na ferida. Tocou na ferida. Então você tem que. Eu estou numa fase de observar isso. Na hora que toca na ferida, opa! Tocou aqui. Tá. Eu teve um aluno que ele não está mais na mentoria, até saído. Ele terminou a mentoria, saiu, né? Foi seguir a vida dele. E eu não entendia no começo. O cara era muito fofoqueiro, velho. Pensa no cara fofoqueiro, velho. E eu caía na armadilha. Eu escutava. Daí, cara, eu falei, entender, puta. E se eu falo, eu tô falando de mim mesmo. Tá entendendo?
Então, cuidado com essas pessoas. Se alguém falar alguma coisa... Interessante, né, Jorge? É interessante. Porque hoje, na fase que eu tô, cara, eu tô numa fase que, cara, a gente não é 100%. A gente tá aprendendo. Mas Tá tem que numa ser... fase, você está numa fase apaixonada. É, a fase apaixonada, mas eu tô numa fase de observar muito, porque, cara, igual o Paulo mandou nossa política para mim. Eu odeio, entendeu? Porque eu tô na minha fase. Mas eu vou brigar com o Paulo? Não, eu falei para ele, eu te amo muito, Paulo, mas não me mande mais para mim, entendeu? Eu continuo gostando. Parei, para. Ô, Não, mas é só um exemplo. mas faz anos que eu mandei. Para. É, Mandei no entendeu? começo, depois nunca mais mandei. Não mandou não, porque eu tenho que se posicionar. Mas vocês entenderam? Mas eu não podia agir defendendo, falar, pau, sei lá, chutar assim, não, mas o Bolsonaro, não sei o quê, entendeu? Aí tá errado. Porque tudo que você fala de uma outra pessoa, de outra coisa, você está falando de você mesmo. Tá? Então, você não pode ter esse sentimento. Tá? Muito doido. Mente é uma coisa de louco. Você pensar, a adrenalina deixa o corpo em estado, deixa a urgência. Quando isso acontece, a pessoa fica mais ansiosa e fica agindo por impulso. Se tiver uma estatística, maiores erros devem correr. Isso. Isso não. Isso não. Tá numa conversa banal, não ocorre um lapso de linguagem, né? Tá conversando, falando besteira. Ops, falei o que não devia. Será que você falou realmente o que não devia? Ou é um ato falho, é a sombra trazendo à tona conteúdo que você quer que conscientize? Lembra que eu falei, cara, nada é por acaso. Sem ter consciência disso. Às vezes, ele chega na superfície, mas, opa, não era me ter falado isso. Mostra só um pedacinho da sombra sua. É bom vocês saberem disso, tá? Porque... E por que é tão difícil ajudar, que eu falei? Porque, cara, é uma coisa super complexa. E você deve fazer isso, né? Porque deveria ser uma coisa fácil, mas não é. A dinâmica de você ajudar é um campo bem minado, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Você projeta uma intenção que precisa ajudar o próximo, está carente, necessitado, mas na hora que você tenta ajudar, cara, estocou na sombra dela sem perceber, pode ativar o ego, e isso pode acontecer de maneira muito sutil. Então, cuidado, cara. Cuida de você primeiro. Isso aí não é... Não sei que palavra que usa, é pensar em você, assim, não é. Mas como você vai ajudar o próximo se não está ajudando você? Aí, falando de tal, você viu lá o que ele está fazendo? Entendeu? E você não está fazendo? Por que você está contando para mim? Tá? E você pode crescer assim de uma maneira infinita, tá? E ela pode atingir N faixas. Eu falei para você, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no treino, seja em qualquer coisa. Tá? E, igual eu falei para vocês, né? Cuidado com que você abre a boca. Se cuida, Jorge. Daqui a pouco já acaba também. Cuidado com vocês abrem a boca, porque tudo aquilo que você está projetando para fora da sua boca é o que está dentro. Então é muito simples de você ver. Basta você inverter essa projeção. Se tivesse sendo a pessoa que está ouvindo, você já consegue ver onde está a sombra. Ah, essa mulher é invejosa. Pare e pense. Será que eu não sou exatamente isso que estou vendo do outro? Eu também tenho inveja? Pronto, você não criou a sombra. Você entendeu ela. E você vai trabalhar ela. Tá? O marido está lavando o carro, né? Não quer lavar o carro. Né? O cara tá brigando. Ah, eu não vou lavar, tô sem tempo. Daí chega a mulher e fala assim. Uma delas simples, assim, sabendo o que está acontecendo na cabeça dele. Você vai lavar o carro? Ele surta, viu? Surta. Fica bravo, xinga. Mas a mulher fala assim, mas eu fiz uma pergunta. Mas ele estava reprimindo já aquilo que havia virado sombra. Tocou na sombra. Entendeu? Mas o objetivo é você enxergar isso lá na frente. E você fala, opa! Isso aqui deu um gatilho. Para você cuidar desse gatilho, né? Se a pessoa parasse e analisasse a projeção, né? Falando, agindo,
que está tendo antes de julgar a sombra? Será que eu não sou exatamente isso que estou vendo no outro? Nessa hora que vem a consciência. Tá bom? E tudo isso vira compaixão, né? Se aconteça com o outro, eu também tenho igual. Eu tenho o mesmo probleminha. Compaixão de si mesmo que gera empatia pelo outro. Legal, né? Tá? E se você não controlar isso, cara, não tem fim. Daqui a pouco você vai ser uma pedra. Pessoa fria, não liga pra ninguém, pensa só em dinheiro, acho que isso é o segredo da vida. Não é. Tá? Porque sombra e excesso não é bom. Ah, eu tô assaltando no farol e tô crescendo, tô ganhando dinheiro, sou próspero. Não, você não é, cara. Você não tá crescendo, você tá aumentando a sua sombra. É por dois lados, né? Pro bem e pro mal. Ah, o cara roubou mais de 250 pessoas, está muito bem, tá rico. Isso é projeção também de sombra. Então não existe uma solução que não seja só consciência. O que você está fazendo? Como a sua consciência vê isso? Como a sua consciência vê isso? Não vê na mentoria, eu falo pra galera, cara, se você está sem grana, não faça mentoria. Eu não quero esse karma para mim. Eu também não sou salvação do universo. Se você sente do seu coração que você se preparou para a mentoria, tamo junto. Porque, cara, você não sabe a vida da pessoa. Você não sabe a vida da pessoa que está entrando na sua mentoria. Então, já falo, cara, é o teu momento? Está preparado para isso? Se tá, tamo junto. Beleza? Aqui é a mesma coisa que eu falei. Joga para sombra, cresce e salta. Tá? E perceba que uma boa fase para você ver essa sombra é quando você tem 40 anos. É uma época que a sombra parece que vem assim. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Tá? Então perceba que pode ter alguma coisa para você resolver. Tá? Eu não estou falando que você, por exemplo, deve ser do seu emprego ou fazer outras coisas. Você precisa só entender o que tem nela. E lembre-se, é delicada. Vai devagarzinho, vai observando, não vai brigar com ela. Só saiba que ela existe. Tá? E não adianta, vocês já perceberam isso até na mentoria, né? Eu não consigo carregar vocês na costa. Não tem como, cara. Vocês precisam entender. É você com você, entendeu? Tá? Em vez de carregar na costa uma pessoa, você fala, meu amigo, será que você não está fazendo assim, assim, assim? Não é assim, minha mentoria? Eu não falo para vocês, mas será que não está errado isso, isso, isso? No final, vocês falam para mim, o Ari não dá o peixe, ele ensina a pescar. É esse pensamento aqui, ó. Porque esse daqui eu consigo ativar seu inconsciente. De outra maneira, eu não consigo. De outra maneira, eu vou falar, vou explicar, você não vai dar nem bola. Tá bom? É uma técnica também. Tá? E a zona vai fazer você sair da zona de conforto. Tá? Porque mexer na sombra dói, chora. Mas você precisa assumir essa responsabilidade. Senão não vai ter fim. Tá? E ela veio, igual eu falei para vocês, desde que você é criancinha. Desde que trocava, ó, estava desconfortável, não trocava sua fralda, sombra. 6 meses, tinha fome, o dedo babando na hora que precisava comer, sombra. Tá? N maneiras. E você precisa entender aonde ela está atacando na sua vida. Tá? Mas a sombra sempre vai ser uma mensagem de algo que está errado, que você precisa corrigir. Mas, se você fica só preocupado com as notícias, fica preocupado só com o amiguinho, fica preocupado só com o videogame, fica preocupado só com o celular, você nunca vai se tratar. Você vira um zumbi, você percebe? Tá? Então a sombra vai tirar você da zona de conforto. Ela vai forçar você a entender ela e visualizar ela. E, na verdade, é uma oportunidade para você crescer. Porque se você está operando e você tem a sua sombra controlada, que não seja 100%, que seja 80%, 90%. Suas operações serão bem melhores. Imagine você operando, vem aquela ansiedade, você fala, opa, aqui não, cara.
Eu sei o que estou fazendo. Se você quiser me ajudar, mas você só observa. Você não vai conversar com ela. Você vai observar. Você vai, opa! Voltou aqui. É bem profundo isso, tá? É bem profundo. Tá? Então, como que eu posso fazer essa conscientização? É simples, cara. Isso não é algo que faz de vez em quando, é uma coisa contínua e constante. Porque o tempo todo existe a possibilidade de criar uma nova sombra. Como que cria uma sombra a qualquer hora? O ego. Se você tem consciência e você não faz aquilo que você quer fazer, vira sombra. O sujeito assassino. Veja se você também não tem vontade de matar. Se não for o cara assassino, você tem que olhar para dentro sempre. Se você não mata uma formiga, não mata um bicho. Quando ninguém te vê vendo. Quando está vendo, é fácil. Quem que você é? Tem que conhecer. Tá? E é uma decisão de cada um, tá? Mesmo sendo a primeira aula, você precisa ter você que vai decidir por você. Você vai jogar na sombra ou você vai ter consciência daquilo? É só você que decide. Tá? Eu não posso decidir por você. Tá bom? Então, para a gente fechar aqui, deixar vocês descansarem também, né? Eu estou falando 1h30. A sombra, né, para vocês não esquecerem essa primeira aula, ela é uma repressão. É algo que você não fez, que não foi aceito pelo ego, foi parar na sombra. Desde a sua criança, desde você que ser criancinha. Tá? A sombra vai sabotar seu crescimento, não sabota vocês? Às vezes era para vocês terem virado, já não virou ainda. Está sabotando silenciosamente. Criando padrões de autossabotagem. Em todas as áreas da sua vida. Todas. Mas você pode fazer isso virar consciência. Através de introspecção, terapia. Mas dentro de percurso tem um monte de maneira. Tá? Sem conscientização, não tem evolução. Vocês têm que olhar para dentro. Eu não falo para vocês a mentoria sempre. Hoje eu quis dar essa aula mais avançada. É mais avançado, tá? Eu falo isso para vocês de maneira mais suave. Eu não falo segredo de vocês. Fale para vocês. Não tem outra solução no meu ponto de vista. Aí é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? O caminho da luz. Para crescer sem parar, você tem que entrar na luz, cara. Tá? Isso é a primeira aula. Vai ter mais 2 aulas que vai ser um pouquinho mais pesado. Se não estiver preparado, né, não precisa assistir. Vocês não precisam assistir a segunda, a terceira. Mas se estiver preparado, acho que semana que vem eu já vou dar a próxima. Vai ser um pouquinho mais pesado. Gostaram? Clareou um pouco a mente? Faz sentido? Então tá bom. Agora é só observar, né? Observa amanhã. Na hora que você está operando. O que aparece? Top, né? Agora lição de casa. Se vocês puderem, joga no YouTube. Tem tanto vídeo no YouTube. Tá? Eu vou falar que se sua técnica estiver alinhada, se seu gerenciamento estiver alinhado, talvez é isso que esteja faltando. Tá bom? Gratidão, galera. Amo vocês. Se cuide. Tchau, tchau.